Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Líder Antifrágil, esse espaço onde compartilhamos insights, técnicas, histórias sobre a liderança, sempre combinando com a antifragilidade do professor Nassim Taleb, com a programação neurolinguística, que como dizemos, ela é a ciência do como. Toda essa combinação forma o nosso podcast, que é o Líder Antifrágil. Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO da RM Negócios Inteligentes, atuo com gestão e com liderança há mais de 20 anos e hoje tenho um prazer de ter aqui comigo minha parceira Márcia. Olá, Vini, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Márcia Costa, psicanalista, mentora, fui executiva por mais de 25 anos e hoje também atuo em mentoria e amo, né? A paixão é liderança. Muito bom, Vini, ótimo estar com você aqui. Valeu. E hoje nós estamos com um grande convidado, mais um, né? Mais um grande convidado que além de nosso cliente, nosso parceiro, além de toda essa parte técnica que ele vai explicar melhor para vocês conhecerem ele mais a fundo, ele também é um grande amigo nosso, um amigo meu particular de infância. É um grande prazer ter você aqui, Cacá. Fala, Vini. É o Carlos Toledo, para nós é o Cacá, né? Sim, sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou CEO da Castro Toledo Open Banking, uma empresa especializada em bancos. E junto eu tenho a consultoria de negócios e finanças. Então aí são mais de 20 anos aí de experiência no mercado financeiro. Se for pensar no mercado de trabalho, são mais de 25 anos já trabalhando e convivendo com pessoas e participando de todo tipo de liderança possível. Que legal. E como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, nos bastidores, Exato. A gente faz um esquenta aqui antes. Sim. E ele estava contando um pouco da longa história dele para a gente, a jornada, né, como você foi subindo nessa carreira, tanto na consultoria financeira como na liderança. Sim, com certeza. E conta um pouquinho para a gente isso, Carlos. Como que foi essa sua evolução? Como que você chegou até esse ponto que você está hoje da consultoria financeira, do Open Bank? Conta para nós, como que foi essa história, meu? Bacana. Bom, eu vou resumir o início, né, para também não me postergar muito, mas basicamente comecei nos primórdios. Como Senai, fui peão de fábrica 2 anos, então eu tinha uma empresa que pagava para eu estudar e nas férias eu fazia um estágio em Ferraz, montava painéis para fornos elétricos. Depois abrimos o McDonald's em Suzano no shopping, fui trabalhar no shopping porque era muito próximo da minha casa. Falei, mãe, não quero mais ser peão de fábrica, pegar trem para ir para Ferraz, eu quero trabalhar no McDonald's. E sempre eu tive na minha cabeça essa coisa do trabalho por causa da minha mãe. Então eu via minha mãe que minha mãe trabalhava muito, fazia muito. Então eu sempre tive na cabeça que eu tinha que trabalhar. Perfeito. E com isso, depois eu fui para o Senai, aí fui para a prefeitura, onde eu tive alguns projetos sociais bem bacanas, cozinha terapêutica, a farmácia popular. E depois, por desavenças políticas, eu fui para o Santander. Então eu basicamente dei alguns passos para trás e fui trabalhar de coletinho vermelho no Santander. Uhum. Mas assim, foi uma das melhores experiências da minha vida e me formou o que eu sou hoje. Porque foram 7 anos dentro do Santander, consegui me graduar, consegui ter um master graças ao banco, fui fazer intercâmbio também. Eu falo que graças ao banco porque era de lá que vinha a minha fonte de renda. Sim. Então consegui estudar em Boston, consegui estudar em Nova York. Então o banco para mim foi enriquecedor. Fui trainee dentro do banco, onde foram 20 mil inscritos, 200 vagas. Fui gerente geral, fui gerente regional de um programa específico do banco, em Guarulhos e Santana. E depois fui até a diretoria de seguros related, com direito a lançar 2 produtos e colocar o Santander aí dentro do mercado de seguros com 2 produtos o qual eles não tinham. Que é um seguro prestamista, que é aquele que cobre se a pessoa morre, para a empresa, no capital de giro e no cheque empresa. Então o Santander era o único banco que ainda não tinha no mercado. Esse produto. Ano passado fez 10 anos de produto, de lançamento. Nossa, de bacana, produto. Legal. Olha só. Porque se destacar numa empresa desse porte, né, dessa estrutura como o Santander é muito difícil, muito. né?
Muito bacana. E me diz uma coisa, Carlos, ele vai falando, a gente já está fazendo esquenta aqui, como o Vini falou, né? Mas me fala uma coisa, qual foi a habilidade e competência que você entende que foi aquela predominante para que você pudesse ir passo a passo na sua profissão e crescer, né? No ambiente o que te destacou, né? O que te diferenciou? Isso mesmo. Exato. Assim, desde de criança eu tinha a ideia de que eu queria ser médico. Olha Só aí. que eu nunca tive a vontade do estudo. Eu nunca fui aquele cara que parava horas para estudar. Não. Eu, na verdade, fui alfabetizado por uma senhora, Dona Ineide, numa escola pública em Ferraz de Vasconcelos. Eu acho que se não fosse essa senhora, eu não tinha me alfabetizado. Olha. Ela praticamente pegou na minha mão. Minha mãe até achava que eu era burro. É engraçado falar sobre isso. Mas talvez eu devia ter algum déficit de atenção que lá atrás ninguém identificou. Enfim, hoje as coisas mudaram. Graças a Deus eu descobri que eu não sou burro, que eu tenho uma capacidade bem legal de resiliência. E essa ideia de sempre querer a medicina me fez ser o que eu sou. Porque eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia pagar a minha faculdade. Olha aí. Porque eu não tive um estudo muito bom e também não me esforcei quando deveria. E era FUVEST, gente. Hoje é Enem, é muito mais fácil. Galera, eu presto Enem todo ano, tá? Que legal. Olha aí. Porque eu gosto de saber como é que tá a prova. E quero garantir minha vaga. Em algum momento eu vou voltar a fazer medicina. Que legal. Então eu sempre almejei a medicina. E eu vi o quê? Cara, então eu vou trabalhar. Perfeito. Vou trabalhar, juntar dinheiro, vou trabalhar, vou guardar, vou juntar dinheiro. Fantástico. E foi nessa resiliência que eu fui evoluindo, que eu fui vendo, então agora eu vou estudar administração, entrei no Santander. Então eu vi, e também minha mãe trabalhou em banco, minha mãe aposentou em banco, meu tio-avô aposentou em banco. Sua mãe também, eu não sabia. Minha mãe também, minha mãe aposentou como gerente geral do Santander. Então, assim, eu vi que eu tive uma vida sempre muito boa com a minha mãe, mesmo dentro de todas as dificuldades, mãe solteira e todos os percalços que uma mãe solteira passa, ela sempre nos deu uma vida muito boa. Eu nunca passei uma necessidade. Ou pelo menos ela nunca deixou a gente perceber não que você saiba, né? Sim, não que eu saiba. Então, eu vi que no banco tinha uma oportunidade. E quando no meu primeiro dia de estágio no banco, tinha um gestor na época, chamava Gestor a Mais dentro do Santander, que ele cuidava do clima organizacional da agência. Olha era outra época o banco. Você fazia negócio com pessoas, você não fazia com canais. Exato. Então era outro momento. E esse gerente, nunca vou esquecer o nome dele, Gustavo. Ele viu meu perfil, ele me chamou e falou, cara, vem cá que eu quero te mostrar tudo que o Santander tem de possibilidade. Ele falou, aí ele me mostrou os encarreiramentos e tinha uma carreira lá na frente, chamada Futuro Diretivos, que era uma oportunidade, você tinha que ter até 30 anos, alguns N's, né, alguns níveis de promoção, para você poder se candidatar à vaga. Daí eu ia para a Espanha, para trabalhar na Espanha pelo banco, e voltava como diretor executivo. E aí eu falei, então tá bom, eu quero ser. E eu consegui. Eu consegui todas as promoções que eu precisava, todo o encarreiramento, o MBA, o intercâmbio, foi tudo focado nessa vaga. Olha só, objetivo. Minha carreira no Santander foi desenhada dessa maneira. Eu mirei, eu tive um alvo. Perfeito. E ali eu fui buscar. Focou. Mirei e foquei. Então, assim, na minha vida no Santander, eu perdi aniversário de família, eu deixei de jogar bola com amigos, porque eu foquei naquilo que para mim fazia sentido na época. E foi um divisor de águas. Porque eu saí, quando eu passei no trainee, eu saí de Suzano e fui para São Paulo. Vir a mesa. Você vai para um mercado altamente concorrido. Sim. E com pessoas muito mais qualificadas que você. Então, assim, cobra comendo cobra, basicamente. Ainda mais nesse mercado de banco. Né? E aí, quando eu assumi, depois do trainee, uma agência, era antigo Real, virou Santander. Aí o Banespa virou Santander. Aí você andava na mesma rua, tinha 3 agências do Santander. Aí o cliente tinha limite numa agência, na outra, cancelava todos os limites, porque aumentava o risco. Então, assim, foi uma experiência... Você pegou uma fase bem de mudança ali, bem né, de Santander. Mudança do Santander, assim, foi bem legal. Que assim. legal, né? Que bom. Interessante. Inclusive, era uma das perguntas que eu tinha separado, quando você fala, por exemplo, né, que você convivia ali com pessoas de alto nível, né, às vezes até com um currículo, ou uma experiência maior do que a tua. Quanto isso agregou para você, sabe? Tá nesse ambiente ali de feras, vamos dizer, né?
tanto um alto nível da empresa como das pessoas que ali estão. Sim, com O certeza. ambiente competitivo ajuda Isso, demais, sim. né, em Isso. alguns momentos. Como isso foi na tua formação? Foi a cereja do bolo, vamos Olha se aí. dizer. Porque você no varejo bancário, se você está próximo do seu cliente, você faz negócio. Se você está longe do seu cliente, você é um vendedor de produto. É uma coisa que eu sempre falava para os meus gerentes, quando eu fui gerente geral. Eu falava assim, pessoal, o banco é o gerente. Se você atender bem o seu cliente, você está próximo dele, ofertando os produtos que realmente fazem sentido para ele, porque hoje em dia, quem que não precisa de um produto? Quem que não precisa de um seguro de residência? Quem que não precisa de um seguro de vida? Verdade. Para você que não sabe, o seguro residência te dá uma assistência de limpar a caixa d'água uma vez no ano. Olha aí. Só isso você já pagou sua pólice de seguro. Fantástico. Olha que legal. E eu não Todo sabia. seguro residencial tem. Nossa, até isso, de limpar a Fantástico. caixa Limpar a d'água. caixa d'água. Olha. Uma vez por ano você tem direito. Você liga lá e aciona. Que Boa fantástico. dica essa, hein, pessoal? Essa foi, eu não Essa- sabia. Entendeu? Então, assim, hoje, por eu ter trabalhado na área de produtos Olha aí. de seguro, a gente media as assistências. A Exato. utilização de assistências. É baixíssimo. As pessoas não usam. Claro. Será que é Não divulgado usam. também? Nem sabe né? tudo que tem, né? É, Nem sabe tudo que exatos. tem. Por exemplo, o cartão Black. Se você tem um cartão Black, Visa, Master, não importa. Certo. Se você vai alugar um carro, você não precisa fazer o seguro na locadora. Ah, O cartão já te dá Olha o aí. seguro se você paga a locação com o cartão. Olha que sério, interessante. não? Você já tem um seguro viagem automático, só de estar viajando com o cartão. Olha aí. Você vê algumas coisas que a gente não tem essa Nem visibilidade. tem noção. Você tem né? um serviço de concierge, se você interessante. tiver um problema, em qualquer país do mundo ele vai resolver para você. Aham. E é interessantíssimo. Nós estamos falando também, né, Carlos, do apoio que você pode dar para os empreendedores para utilizarem melhor esses braços bancários, né? Sim. Fala um pouco para a gente como que você consegue ajudar esses empreendedores, esses empresários a terem melhores resultados utilizando adequadamente essas empresas bancárias. Bacana. Eu gosto muito de falar que a minha empresa ela atende PFinho, PFão, PJ e PJão. E essa vivência Que de vida, fantástico. e essa vivência que eu tive, muito intensa, desde os 15 anos trabalhando, estudando. Gente, o Senai com 15 anos eu estudava de manhã e à tarde e à noite. Ah. Porque na época que eu fiz o vestibulinho, o Senai já não valia mais o colegial. Então eu tinha que fazer o colegial à noite ainda. Então, assim, hoje, com essa experiência de vida que eu tenho, mais essa formação acadêmica e, em especial, o Santander, por ter sido gerente de conta pequena, gerente de conta grande PF, depois eu fui PJ, depois eu fui PJão, atendi contas grandes, depois fui gerente geral. Então, eu acabei tendo uma noção muito legal do varejo, porque cada agência que eu passava, porque foram 7 anos, 11 promoções para cima e 2 de lado. Então, cada bairro de São Paulo, cada agência, ela tinha um foco específico pelo local que ela estava. Por exemplo, uma agência na Alameda Franca. A gente não fazia empréstimo. Era uma agência basicamente de investimento. Olha aí, Então, a meta desenvolvida para aquela agência diferente. era diferente de qualquer outra agência do bairro mesmo. Perfeito. Uma agência da Paulista lá na frente é diferente a meta, porque lá eu já tenho mais parte de comércio, não é um bairro tão residencial, não é só investimento puro. Sim. Então, essa vivência muito intensa e essa possibilidade que eu tive dentro do Santander de passar Essas por várias visões, né? cadeiras, hoje me dá uma visão que é o meu mantra que eu falo dentro da minha empresa, que é o quê? Eu quero ensinar o empresário a ganhar dinheiro com o banco. Perfeito. Que é o quê? Mostrar para ele que o banco é bom, que ele saber usar. Por exemplo, uma coisa muito, muito comum que todo mundo faz, comércio, indústria, não importa, antecipação automática de recebíveis. Por que você vai antecipar todas as suas vendas futuras e perder? Você tem que saber trabalhar esse fluxo. Perfeito. Vale a pena, às vezes, você ter 2 maquininhas, uma com antecipação automática e outra não. Você precisou de fluxo de caixa, Olha aí. você vai na de antecipação automática. Não precisa, vai na outra. E aí você vai mantendo ali o seu fluxo de caixa saudável. E o percentual claro, cheio, você vai receber cheio. Exatamente. Porque o brasileiro, ele não pensa no anual. Eu acho que se você... É o que eu ensino... Imediatismo. O que eu ensino aos empresários, eu falo assim, vamos analisar? Exato. Quando a você- médio e longo prazo, algumas coisas. É líquido, é grana Olha aí. líquida que está saindo, você está pagando para o banco. E às vezes você nem precisa estar antecipando toda a sua agenda. Exato. Mas eles te vendem o quê?
Claro. que é melhor, porque a taxa é mais barata. Mas não, gente, isso é venda. Claro. Então, que nem eu gosto muito, desde que eu voltei para o Brasil, eu defendo uma tese que se 30% dos empresários brasileiros estivessem bancarizados na pandemia, o que é bancarizado? É você estar utilizando de produtos bancários para capital de giro, para fazer ali o negócio acontecer. Seja por conta garantida, com duplicata, com maquininha de cartão, com o próprio capital de giro no aval, não importa. Pensa comigo, uma vez que você coloca o banco na sua operação, você diminui o seu risco. Por quê? Porque eu vou estar aqui, dividindo o risco com o banco. O banco está me dando uma linha de crédito. Tudo bem, eu estou pagando um pouquinho de juros, mas aqui eu estou protegendo os ativos financeiros da minha empresa. Que fantástico. Então, assim, num próximo problema, o que o banco fez na pandemia? Parcelou em 1000 vezes, ajudou todo mundo, porque foi uma pandemia. Então, se você tivesse bancarizado com seus ativos protegidos, as empresas conseguiriam manter a liquidez do seu negócio e a saúde. Então, desde que eu cheguei no Brasil, eu brigo muito com os empresários para eles entenderem a importância de se bancarizar. Que legal, meu. Incrível isso, né? Perfeito. Eu falei para você que eu fiz pós-graduação em finanças também, né? E lá fala muito isso também, né, Carlos? Essa ideia de você equilibrar esse investimento, esse seu capital. É o que você falou, dividir o risco, né? Sim. Eles falam muito ali entre 40% e 60% do capital teu e o restante do banco, né? Sim, exatamente. Ficar ali quase que no meio a meio, né? Sim. É por aí mesmo. Sim, o ideal é sempre você estar bancarizado. É para isso que o banco funciona. O banco não está lá só para te emprestar dinheiro. Exato. Ele está lá para te ofertar produtos que você precisa de acordo ao seu negócio. É o que eu estou falando. Hoje em dia é o quê? Vendedores. Isso mesmo. E é aí que entra a minha empresa, que eu vou falar um pouquinho dela, Isso. que é a Castro Toledo Open Bank. Isso, legal. Explica melhor. O que vocês fazem na Castro? Como que você consegue ajudar, né, esse empresário? Bacana. Qual que é a ideia do Open Bank? Hoje a ideia do Open Bank qual que é? Sistema bancário todo aberto e interconectado. Para que dessa forma eu consiga ter acesso aos seus produtos e serviços contratados no mercado. Então eu nunca vou ter acesso a nenhum dado sigiloso seu. Eu sempre vou ter acesso ao seu comportamento financeiro. Perfeito. Então hoje o seu comportamento financeiro ele nunca foi tão importante. O seu histórico de bom pagador. Hoje a gente consegue, numa defesa de crédito, contornar um protesto. Mas um mau comportamento de pagamento a gente não consegue. Então hoje a grande dificuldade que eu vejo, assim, que eu acabo trabalhando muito mais a parte consultiva, porque eu tenho que dar um passo para trás com os clientes. Eu preciso ensinar eles, eu preciso tornar os clientes aptos a estar operando ao mercado de crédito, ao mercado bancário, seja lá qual for a necessidade dele de produto. Que é o que você comentou aquela vez do rastro, né? Você deixar um bom rastro, né, da tua movimentação, da tua... Deixar um bom lastro. Um bom lastro. É, Um bom lastro. que fantástico. Perfeito. Porque assim, hoje tudo se fala. Então assim, e outra, uma dica que eu posso deixar para os empresários. Empresários, as pessoas, os gerentes de banco, as consultorias igual a minha, nós não somos fiscais. Nós não estamos para te pontuar ou para te avaliar nesse sentido. Não, eu estou aqui para te ajudar a operar com o banco. Exato. Inclusive ensinar que não dá mais para ser 50% não declarado e 50% declarado. Não. Hoje em dia você tem que trabalhar, o correto é 100% declarado. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então você tem que saber fazer uma conta ali, um malabares bem para você não se expor. Porque uma vez que você se expôs perante a Receita, você teve uma marquinha ali que você ficou... Claro. Ficou ali tua Ficou pegada. a sua pegada. E é o que eu falo. Nunca faça algo para que te peguem 5 anos para trás. Exato. Porque é esse o lastro que a Receita ela usa, né? 5 anos. Sempre movimentação de 5 anos para trás. Então assim, se você fez coisa errada 6 anos para trás, ufa... Passou, mas conta até o 5º. Se tem cagada até o 5º, olha aí. Pode ser que tenha problema. Com certeza. E, Carlos, uma pergunta que é bem interessante, né? Quando a gente fica entrando dentro desses assuntos, a gente vai mais se envolvendo. Dentro dessa sua experiência, de tudo que você já viveu, do trabalho com PJinha, PJão, né? Pefinho, Pefão, adorei, né? Qual é
a maior dor que você vê desse público? Onde que tem alguma oportunidade que você falaria para eles, olha, presta atenção nisso. Olha este detalhe que você pode melhorar muito mais a sua lucratividade, a sua saúde financeira. Eu acredito que é deixar de ser superficial. Perfeito. Eu acredito que precisa atentar mais aos detalhes. Não assinar qualquer contrato de empréstimo. Lê. Você já parou para ler qualquer contrato? Se você ler o seu contrato de abertura de conta corrente, você não abre a sua conta corrente. Você vai ficar cismado. Porque é unilateral. Se o banco, em qualquer momento, ele decidir que ele quer encerrar sua conta, ele vai encerrar sua conta, ele vai te dar um prazo para você sacar o dinheiro. Olha aí. Então, assim, é um seguro que às vezes a pessoa assina junto com uma operação. Então, assim, eu acho que a dica que eu posso dar, se for para o empresário, tenha um banco público. Perfeito. E trabalhe um digital. Se você é um grande empresário, você não precisa hoje mais pensar que você tem que ter conta em vários bancos, porque o Open Bank te possibilita exatamente isso. Por exemplo, através da minha plataforma, uma operação estruturada com garantia imobiliária, eu tenho mais de 10 parceiros dentro da plataforma. Então eu vou buscar aquilo que é melhor para o cliente. Exato. E não aquilo que é melhor para o banco. E eu não cobro nada no sucesso, tá? Só para ficar registrado. Todos os meus ganhos são dos meus parceiros. Então, porque eu vejo o mercado cobrando muito no êxito. Eu não sou muito a favor. Porque às vezes o que acontece, se o cliente não está apto, eu não vou cobrar no êxito, eu vou ajudar ele. Eu vou entrar com a consultoria e vamos ficar apto a tomar o crédito. E não ficar prometendo algo que talvez eu nem vou conseguir entregar porque ele não tem documentação para provar. Porque hoje não tem jeito. Para qualquer empréstimo que você for fazer hoje no mercado financeiro, você precisa estar com seus documentos em dias. Se você é pessoa física, é imposto de renda, no mínimo. E se você não tiver um bom imposto de renda, não adianta você ter um bom extrato bancário. Hoje, só ter uma movimentação bancária não quer dizer que você é um bom pagador. Olha aí. Não, você tem que ter o lastro financeiro da coisa. Então, você tem que ter um bom IR, você tem que ter seu patrimônio declarado. Perfeito. A gente sabe que as pessoas têm a mania... Isso é muito antigo. Hoje tem N estratégias para você poder blindar seu patrimônio. Holdings familiares, Exato, holdings patrimoniais. Então, hoje... Então, eu acho que a desinformação é o maior desafio hoje dentro do mercado financeiro e bancário. Porque é muita desinformação, é muita promessa. Consórcio. Consórcio, as pessoas vendem sonho. Eu vendo negócio. Perfeito. Eu tenho uma carteira de mais de 70 milhões de consórcios contratados e girados que eu contemplei e faço negócio com eles. Eu fiz esse estudo, eu montei essa carteira de 70 milhões em consórcio. Então, assim, eu sei como o produto funciona. Então, muitas vezes, muitos clientes, às vezes, que ainda não são clientes, numa primeira conversa... então deixa eu te perguntar... Eu tenho um consórcio? Eu falei, lá vem. Comprou aonde? Não vou falar nenhuma administradora, mas normalmente alguma administradora pequena e foi alguma venda de sonho que, na verdade, virou um pesadelo, que nunca vai ser contemplado. Que às vezes a pessoa fala assim, meia parcela. Vocês escutam muito. Consórcio, meia parcela, pague meia parcela. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, o seu grupo vai demorar para formar caixa, para começar a contemplar bastante. Por quê? Você está pagando meia parcela. Então, o grupo inteiro está pagando meia parcela. Então, se você está fazendo ali o seu caixa do grupo, porque consórcio é isso, é um condomínio. Então, você vai pagando, vai acumulando, vai sorteando, vai contemplando, e o lance... Então, assim, esses grupos, por exemplo, que todo mundo vende sonho, porque isso aí, para ser contemplado, vai ser daqui 3 anos. Ou mais. O negócio não se sustenta. E não só isso, você tem... Hoje em dia, consórcio, gente, se você for esperar o consórcio para contemplar por sorteio... Você vai investir, você vai ter o consórcio. Porque o consórcio, se você for pensar como um produto para você usar muito mais no viés financeiro do que numa compra programada, perfeito, você tem que dar lance. Não adianta. Depende muito do seu propósito e objetivo daquilo que você quer, né? Hoje, para o empresário, muitos empresários hoje usam o consórcio como capital de giro. Perfeito. Existe a possibilidade. Mas requer que o empresário tenha garantia, requer que o empresário tenha um bom imposto de renda, que ele tenha lastro financeiro, que ele tenha potencial de pagamento de parcela.
Então envolve uma série de pontos assim que tem que estar se falando para a coisa acontecer. Isso a gente está falando de consórcio. Consórcio antigamente se aprovava se você jogasse seu RG na frente da empresa de consórcio que estava passando. Hoje em dia não, hoje em dia você tem análise de crédito para consórcio. Também? Tem análise de crédito. Por Claro, quê? porque Exatamente segurança, porque hoje eles querem ter a segurança de que você vai conseguir pagar a parcela, porque senão você mata o grupo. Olha aí. Porque quanto mais inadimplente, menos fundo de reserva você vai ter, menos você vai contemplar. Exato, E isso eu estou contando um produto. Então, quantos produtos não são comercializados de maneira equivocada? O seguro. O seguro, quando eu era gerentinho de conta, que a gente brinca, que atendia as contas clássicas, que a gente chamava no Santander, cara, eu vendia seguro porque eu negociava ali na taxa do empréstimo. Quando você vai amadurecendo, você vai entendendo o quê? Que é um produto bom, que basta você saber como você vai falar com o seu cliente, como você vai despertar a necessidade dele no seu produto, porque ele precisa do seu produto. Ele só não sabe ainda que ele precisa. Aí é que tá, né? Isso acontece o tempo todo, né? Isso acontece o tempo inteiro. Então, isso a gente poderia estar aqui listando muitos produtos. Fundos de investimento, muitas promessas que o cliente que confia demais, que se permite confiar demais em pessoas para cuidarem das suas finanças, tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Legal, né? Quando ele traz essa ideia de não ser muito superficial, né? Não. Se aprofundar mais naquilo, entender melhor. Você não precisa saber todos os produtos, mas saiba aquele que faz sentido para o seu negócio. Sim, entenda ele melhor, Você é uma né? transportadora. Puta, então vamos programar que daqui 5 anos eu quero trocar minha frota. Então o consórcio é para isso. É uma compra programada. Sim. Porque lá na frente, em 5 anos, você já pagou quase tudo. Perfeito. Quando você pegar as máquinas, vai vir tudo zero, imposto diferente. Então, assim, acho que... Não tem um impacto, né? Exato. No faturamento, você não vai quebrar o fluxo de caixa. Saber usar, né? Exato. Saber usar os produtos. O planejar é o mais importante. E é interessante como o Carlos explica de uma forma tão simples, né? Fica, alguma coisa que é tão complicado, né? Fica mais fácil de entender, né? Exato. Nossa, Deixa eu tirar uma bacana. dúvida contigo. A gente falou um pouquinho antes nos bastidores, comentamos a questão da liderança, né, do Santander, que você também absorveu muita experiência lá com eles. Uma dúvida, quem que hoje você tem como referência sua quando a gente fala de liderança? Você tem alguém que você se espelha? A gente costuma falar 2 pessoas, né? Uma mais próximo de você, que você possa ter contato, e alguém mais distante. Quem são essas pessoas? Olha, por incrível que pareça, minha mãe... Uhum. Assim, eu sou o que sou graças à minha mãe, porque essa coisa de você ganhar dinheiro muito novo, você fica liberto muito novo. Você vai pra balada a qualquer momento, você sai... Tem dinheiro, né? E se eu não tivesse uma mãe como a minha, posição firme, super resiliente, trabalhava no banco, ia de final de semana pro Paraguai, buscar tapuar para vender e não sei o que, fazia das tripas coração. Então eu via a resiliência da minha mãe, a vontade dela fazer acontecer... E isso me fortaleceu sempre, porque se deu certo para ela, vai dar certo para mim. O trabalhar que eu via minha mãe fazer, eu falei, se dá certo para ela, vai dar certo para mim. Isso. Então eu sempre tive nessa cabeça, trabalhar. E quando eu juntei o trabalhar mais o estudar, que eu vi que uma coisa junto com a outra, eu conseguiria alcançar, potencializar muito mais, foi aí que eu cresci muito na minha carreira. Foi aí que... eu falo que virou a mesa, foi uma virada de mesa. Perfeito. Quando eu passei no trainee do banco, que aí eu vim para São Paulo e as coisas mudaram. E um líder assim que eu gosto muito, inclusive por eu estar fazendo um curso baseado nisso, é o Napoleão Hill. Eu acho muito interessante a filosofia dele. Eu estou fazendo o Mastermind Lince. Você tá fazendo. Então, assim, cara, uma coisa assim que mudou minha percepção de vida. Eu acho que por eu ser muito acelerado, quer fazer um monte de coisa e quer fazer tudo, ter atenção aos detalhes. Assim, foi uma coisa tão simples, mas que mudou até o meu convívio dentro de casa, vamos dizer assim. Você se atentar a pequenas coisas, isso no trabalho, aí você se atenta um pouquinho melhor nas pessoas, um pouquinho melhor. E aí você vai vendo que esses detalhes vão se conectando demais naquilo que você está executando.
Muito importante. E aí você consegue entregar muito mais, às vezes fazendo muito menos. Exato. A gente fala, Carlos, é bem interessante que as mudanças, elas têm que ter o hábito, o poder do hábito, porque nós somos seres de hábito. E aquilo tudo que a gente está repetindo vira uma prática e vira um comportamento com esse direcionamento que a gente quer. E são as pequenas coisas, né? Sim. É o dia a dia, não é aquilo de NASA. As pessoas querem ter grandes resultados achando que tem que ter grande virada da história. Você tem que ter consistência, você tem que ter disciplina. Exato. Porque quando você tem consistência e disciplina, você consegue atingir o seu objetivo. E tem muito daquilo que você falou. Quando você tem um foco claro para onde você quer ir, e a mãe, né, é uma base muito forte. Sim. Um formato de amor que eu vi, possivelmente minha mãe não estava presente muitas vezes, mas ela me deu um exemplo de trabalho, de como o trabalho é importante e traz essa segurança para a família. Faz sentido? Total, porque muitas vezes era exatamente isso. A minha mãe, nós ficávamos com empregadas, mãe, tá tudo bem, não sou traumatizado, agradeço. Valoriza, mas, né? Sim, Olha valorizo, mas basicamente aconteceu muito isso, foi muito com empregada, aí coloca no kumon, coloca no judô, coloca no karatê, põe no futebol, põe na natação, tudo para ocupar a agenda, pra gente talvez não ter, hoje analisando, talvez para não ter a percepção de distância. Perfeito. Então, assim, minha mãe pra mim é a pessoa mais batalhadora que eu tenho e é a que eu mais me espelho, porque eu quero me aposentar e ser igual a você. Só viajar, só passear. Mas como que legal, uma baita referência, Exato. né? Exato. E quando a gente entende como é forte isso para a criança, como a base é o alicerce, né? E o formato de amor, né? Quando você entende que o formato de amor ele é baseado naquilo que eu vivi e naquilo que eu aprendi num pai, numa mãe, numa figura de autoridade, né? Sim. É importantíssimo. Então... eu acho que os valores, né? Isso acaba mesmo. nos formando pessoas muito boas. Assim, eu fui auxiliar de enfermagem. Olha aí. Eu sou formado em auxiliar de enfermagem também. Essa eu não sabia. Tá, e o sonho da medicina. Quando eu me formei, quando eu saí do Senai, aí eu fiz McDonald's, fui. Aí eu falei, bom, já que você quer medicina, meu filho, vai fazer auxiliar de enfermagem. Vamos começar, Sim. né? Auxiliar de enfermagem, você faz o quê? Você limpa, você dá banho, você não dá nem medicação. Quem dá medicação é o técnico. Você cuida dos pacientes no nível mais profundo, desde que falte funcionário. Exato. Então, assim, hoje eu vejo que ter feito isso aos meus 20 anos me fez ser uma pessoa muito melhor hoje. Por ter que dar banho em pessoas que eu não tinha nenhum afeto. E você vê que aquelas pessoas, elas só têm você. Ela não tem um familiar cuidando dela ali. Que fantástico. E aí eu vi nisso que eu queria medicina. Só que daí eu falei, bom, eu não estudei devidamente quando eu deveria. Eu vou trabalhar para quando eu juntar dinheiro, eu vou atrás do meu sonho e vou fazer medicina. Isso mesmo. E foi aí que aconteceu, que eu fui até a diretoria do Banco Santander, juntei dinheiro, fiz meu pé de meia e fui viver como universitário e fui para Buenos Aires. E dou a dica, pessoal, quem acha que fazer faculdade em Buenos Aires de medicina é fácil? Não, é muito difícil. Para você entrar na Federal de Buenos Aires, você tem que fazer um processo seletivo bem complicado. E é em castelhano, não é nem espanhol. Olha aí. Então, assim, foi também uma das maiores viradas de mesa para mim, sair de uma vida muito boa e estável e viver como universitário, porque eu vivi em república, eu fui viver como universitário. Olha aí. Porque o dinheiro que eu tinha não dá para eu manter o meu padrão de vida e manter os meus gastos para fazer a faculdade. Exato. Só que daí, devido à pandemia, voltei para o Brasil em final de 2020, quando eu consegui voltar da Argentina, porque o aeroporto fechava, aí cancela a passagem, aí entra na fila para você conseguir pegar o ônibus. Eu demorei 45 horas para chegar no Brasil. Foi bem complicado. E quando eu cheguei no Brasil, o mercado me absorveu. Me chamou, não sei o que aconteceu. O mercado me absorveu tanto que quando eu cheguei no Brasil, um amigão meu, ele estava passando por um problema, ele tem algumas lojas da CVC, e ele estava passando por um problema de caixa, porque ele teve que mandar 70 funcionários embora.
Foi um grande impacto na pandemia. Ele pagou todo mundo, pagou o trabalhista, pagou tudo, só que ficou com os passivos bancários. E só que com taxas altíssimas, porque pegou crédito no Internet Bem. Ele foi pegando onde tinha aprovado. Não tinha o que fazer. Ele tinha 9 lojas da CVC, hoje ele tem 7. O que eu fiz? Ele falou, Cacá, você foi o primeiro cara que me emprestou o primeiro milhão quando você estava no Santander. Então, você vai me ajudar. Eu falei, eu tô fora do mercado. E aí eu consegui, através do meu bom relacionamento histórico de mercado, uma empresa do Sul que me conectou a um fundo e eu consegui renegociar essa dívida dele. Então eu tirei ele de um juros de mais ou menos 4% na época, coloquei ele em um juros de 1,6%. 1,5%, custo efetivo total. Olha só. Nossa. Peguei uma bela de uma garantia, um imóvel do pai dele, renegociei e não dei um troco. Paguei todos os bancos e alonguei a dívida. Puxa. Hoje ele já quitou a operação. Olha aí. Por quê? Porque eu ensino o cliente o quê? Que tem que pagar antes a operação de crédito. Quando você faz uma operação de crédito, desde que não seja um investimento para você ter um retorno daquilo, se é para pagar algum passivo, alguma coisa, a ideia é que a gente tem que estruturar o seu fluxo de caixa para que você não pague essa operação até o fim. Perfeito. Porque a ideia de alongar a dívida é eu enquadrar a parcela no seu fluxo de caixa para que você tenha saúde financeira para fazer gerir o seu negócio. Não quer dizer que porque eu alonguei a tua dívida que você vai poder pegar a diferença e gastar. Não, a diferença eu quero que a gente faça um acúmulo de caixa para que a gente faça um pagamento antecipado, porque eu trago o valor dos juros, trago o valor presente, você vai pagar o principal e aí sim você fez uma operação de crédito saudável. Exato. Então é esse hoje o meu mantra, é o que eu quero, ensinar o empresário a ganhar dinheiro com o banco. E é bem interessante se você pegar, não sei, me corrija se eu estiver errada, estou fazendo uma analogia aqui de pessoa física. Uma dívida de um apartamento, por exemplo, que as pessoas fazem a dívida em 30 anos. Se você pegar essa dívida também e conseguir trazer as parcelas do fim da prestação para agora, você consegue quitar essa prestação, né, muito mais rapidamente. Sim. Consegue também... Mas isso é um dado muito interessante. Olha que interessante. São raríssimas as operações de financiamento imobiliário no Brasil que são pagas até o final. Olha aí. Quando eu estava no Santander, eu hein? cuidava do seguro prestamista, também do crédito imobiliário. Então a gente acompanhava a curva de tempo do início do contrato, da carteira até o fim. E a gente pegou que a turma entre 25 e 40 anos quita as operações antes dos 12, 13 anos de hoje. Exatamente. Olha isso. Só. Então, assim, hoje, no que se refere ao crédito imobiliário, o brasileiro é consciente. Perfeito. Que legal. Sabe por quê? Olha, porque é o bem dele. Que legal. Isso mesmo. E o crédito imobiliário, ele é muito mais usado para o seu primeiro imóvel. Quando você vai adquirir já o seu segundo imóvel através de financiamento, é ótimo, você pode fazer também, mas o viés do produto já mudou. Exato. Você já não está comprando um imóvel, você está comprando para investir, talvez. Então, você não vai... finalidade é outra. A finalidade é outra. Top. Exato. E interessante, você percebe que quando você fala disso, né, dessa sua mudança, a viagem para fora do país, como um todo, passa por muito que a gente traz da antifragilidade, né? Sim. Você precisou sofrer para crescer. Percebe? Você saiu da sua zona de conforto. Sim, algumas vezes. E aí você cresceu. Sim. Né? Parece que é algo meio que automático, né? Todas as vezes que a gente sai de um momento difícil, sai de um sofrimento, a gente sai daquele momento fortalecido. Né? Você vem Sim. com experiências novas, com técnicas novas, suportou a pressão. Sim. Eu tenho um exemplo muito bacana de um momento muito pressão assim que eu passei na minha vida de trabalho. Foi quando eu estava no Santander e quando eu tinha chego no N que eu precisava para fazer a entrevista do futuro diretivo, mas eu não passei na última etapa. Então, na verdade, eu já estava meio que, não sei se é mais o Santander que eu quero, mas continuei trabalhando, fazendo meus resultados, só que eu tive um problema pessoal com a gerente geral da agência que eu cuidava das contas PJs maiores, com faturamento até 30 milhões no ano. Então, essa gerente geral, a gente teve um problema pessoal muito grave. Porque ela era uma pessoa que não conhecia de Santander. E desculpa, se tinha uma coisa naquela altura da minha vida, que eu já era eu já estava no o penúltimo cargo promovido, eu falava, desculpa, mas não é assim que funciona. Então acabou que eu tive um problema muito grande a ponto do meu nome ir para a lista de demissão na regional. Uau. Só que
Deus é tão bom e você fazer as coisas com seus valores, você ser persistente, trabalhar, acreditar, porque no banco eu tive ciclos também, como a vida é cíclico. Então no banco eu tive fases boas, fases mais difíceis, fases boas. Há um momento de quando eu tive esse maior problema, Exato. eu fui promovido para a melhor função da minha vida no banco. Foi quando eu virei a mesa, quando eu me candidatei para uma vaga que ninguém acreditava que eu fosse passar na entrevista. Bem no momento da crise. Bem no momento que eu estava com meu nome na lista da regional para ser mandado embora. É interessante. Por problemas pessoais. Só que o problema pessoal não era só comigo, tanto que a agência ela foi fechada pelos sindicatos bancários por assédio moral. Uau! Eu nunca tinha visto isso. Eu não estava na agência, eu estava em visita no dia. Me ligam, você não sabe o que está acontecendo. Falei, me conta. Escuta, o sindicato, a Wilson Lai, gerente geral desta agência maltrata os funcionários. Olha. Fechada a agência, lacrada a agência, o sindicato tira os funcionários da agência. Aí, já tá no ventilador, os clientes se sentiram à vontade de pegar o microfone. Ela maltrata os clientes também. Meu Deus. E eu tava nesse turbilhão, igual novela. E fazendo o processo de entrevista para ir para a diretoria do banco. E rezando, Deus, por favor, faça essa, porque foi realmente uma transição de carreira. Jesus. Porque foi sair do varejo e ir para departamento. É uma vida completamente diferente é um cenário completamente diferente. Meu primeiro feedback quando eu passei na entrevista e fui e sambei lá na agência e fiz a maior festa, chorei. Cara, quando eu cheguei na torre, meu primeiro feedback, você precisa ficar mais sentado na cadeira. Porque eu era comercial. Exato. Eu tava acostumado ao quê? Tá visitando, tá atendendo cliente, vai buscar... Não para nunca. Não para nunca. Exato. Esse foi o meu primeiro feedback na diretoria de produtos financeiros. Para um pouco. Que interessante. Cara, senta mais na sua cadeira. Olha só. E deixa eu aproveitar o gancho do que você falou. Nós falamos muito da liderança. E você comentou o Gustavo, que foi um dos líderes que te incentivou e te deu a luz, inclusive, para um direcionamento que você poderia ter. E também citou agora uma outra líder que poderia, inclusive, prejudicá-lo nessa sua função. Como você vê a postura de liderança para poder ajudar, né? Ou também prejudicar um colaborador? E como se lida com esse tipo de líder? Por exemplo, no caso do Santander, começar o caso do Santander com essa gerente geral em específico. O grande problema dela é que ela superestimava metas, ela trazia uma informação distorcida das reuniões com a regional. Puxa. Ela não conseguia fazer uma defesa de crédito, então ela não conseguia ter um poder de gestão porque ela não tinha total conhecimento dos produtos. Perfeito. E teve uma coisa que eu aprendi dentro do Santander, toda a liderança que eu conquistei dentro do Santander foi através de conhecimento e relacionamento. Perfeito. Por quê? Eu fui um dos gerentes gerais mais novos do banco. Eu e uma turma, inclusive a gente participou de um outro programa dentro do banco, o programa Ser Jovem, que é um programa onde o banco olhava para as principais cabeças da instituição e te dava ali uns treinamentos absurdos de PNL, rapport. Então, assim, umas coisas muito interessantes. Então, um ano eu participei desse treinamento e no outro ano eu validei o treinamento para passar para outra turma. Então, assim, essa experiência do Santander me fez ver o quê? Cara, não dá para liderar nesse autoritarismo. Não funciona. Não funciona. Por quê? Chegou um ponto, por mais que eu tinha meus problemas com ela, eu sou humano, ela é humana. Fora da agência, somos pessoas. Eu falei para ela, se afasta. Eu juro, eu falei para ela, pega um atestado, não fica se expondo, você não tá bem. Vai descansar, vai esfriar a cabeça, depois você volta e a gente tenta resolver. Só que, infelizmente, ela optou por não ouvir. Quis bater de frente com o sistema, ela acabou sendo mandada embora. Claro. Infelizmente, ela acabou sendo mandada embora, mas por falta de capacidade de gestão mesmo. Eu acredito que quem promoveu ela como gestora talvez tenha errado, e talvez não ela,
E sim quem a promoveu. Isso, Exato, a gente será? sempre fala disso, viu, Cacá? A gente comenta, É né, isso. Márcia, essa ideia. Porque muitas vezes uma pessoa muito boa ali num cargo Exatamente. é promovida, né, para um plano de carreira. Isso mesmo. E daqui a pouco você perde um bom funcionário e perde um bom líder, porque ele não era um líder, né? Exato, não está Não preparado. está preparado para ser um líder. Exato. Não tem isso que você falou do rapport, da conexão com Sim, pessoas. você precisa se relacionar com Isso pessoas. aí. Um líder que se não relaciona com pessoas, ele não é Isso. líder, ele é chefe. Exato. Isso aí. Não tem como, Não tem né? como. Sente essa diferença, né? Exatamente. Com certeza. Eu falo que a liderança é você lidar com o outro quando você também não está bem. O outro não está bem, mas eu também não estou bem. Mas como que eu lido com essa situação? E o papel do líder é tirar o melhor proveito. Exatamente. de cada um. Exato. É Eu isso adoro aí. trabalhar, eu adoro contratar pessoas que são melhores do que eu. Exato. Porque eu aprendo. Isso. É isso aí. A gente troca. Aham. Então, eu acho Isso que aí. a liderança você também é se permitir. Isso mesmo. É servir ao outro. Eu acho que é uma isso coisa aí. muito importante da liderança, é você, o líder, ele ter a ciência que ele tem que servir. Exato. Isso mesmo. Porque muitos O líderes papel, têm na né? cabeça que, não, eu sou o Isso líder, Isso mesmo. me sirvam. Pelo contrário, Isso mesmo. o líder que serve, ele vai ter os liderados dele ao lado dele em qualquer momento. Exatamente. Porque ele se coloca no lugar, Uhum. ele desce no mesmo nível, ele fala a mesma linguagem. Uhum. Porque eu, por ter passado por N experiências dentro do banco, eu atendi o dono do barzinho e atendi o dono da indústria que faturava 50 milhões. Perfeito. Então, assim, eu Precisa aprendi... se conectar com você os dois, precisa né? se conectar com os dois. Isso mesmo. Então, você vai pegando uns feelings bobos, assim, por exemplo, restaurante. Como eu comecei a pegar que os clientes me enganavam no faturamento do restaurante. Às vezes os clientes superestimam, joga lá um faturamento gerencial. Antigamente era muito mais fácil aprovar crédito, você aprovava ali na agência. Aham. Então, era um outro mercado de crédito. O que eu fazia? Eu ia no restaurante, fingia que ia almoçar, claro, comia, e contava quantas vezes girava o salão dele no tempo de almoço. Olha aí. E aí eu conseguia fazer mais ou menos uma média na minha cabeça, se Claro. aquele faturamento que ele estava me falando era real ou não. Então, ter vivido essas experiências de muitos segmentos é muito legal por esse conhecimento, pelo menos básico, Exato. de todo negócio que precisa ser feito. Isso mesmo. E isso é muito legal, que hoje eu consigo atender o cliente de uma maneira 360 graus. Então, assim, hoje o cliente ele senta na minha mesa, no que se refere a negócios, a finanças e a produtos e soluções bancárias, ele não vai sair sem resolver o problema dele da minha mesa. Alguma solução você Alguma consegue solução. ter. Talvez a solução não é a que ele quer. Isso aí. Muitas vezes as soluções não é o que nós estamos buscando. Exato. Mas é aquilo que vai funcionar. É isso aí. Ele tem um determinado desejo, mas você sabe o que ele precisa. Exato. Exato. Que não é a mesma coisa, né? Exato. É muito legal você falar da parte do desejo, que é o quê? O empreendedor, ele tem a vontade. Isso. Mas ele não tem um racional, às vezes, de planejar antes. Exato. Aí que vem o pecado. Faz um business plan. Gente, ó, fica a dica, empresário, chat GPT. Exato. Vamos usar. Coloca lá, como fazer o business plan do meu negócio. Ele vai te dar um passo a passo. Exato. Hoje, Fantástico. com o poder da internet, Legal. você só não tem um básico, você só... Se você não quiser. A informação tá aí. Hoje É a que dá informação, trabalho. a tecnologia está na mão, né, Cacá? Hoje Sim. você tem acesso a tudo. Inclusive, acho que é legal você comentar com o pessoal que está nos assistindo a ideia da tecnologia também. Não sei se a Márcia sabe dessa parte. O Carlos ele é investidor também na questão de robótica, de olha que tecnologia. Acho que é legal você comentar disso. Isso, eu tenho a parceria com um time, com uma empresa de robótica, que é um time, na verdade. Que Chama bacana. RSM Robótica. Aham. Eles são meus parceiros já hoje de negócio, em outros negócios, e eu patrocino a camiseta deles dos torneios. Olha que bacana. Então, esse ano, aqui em Mogi, nós vamos ter um torneio internacional de batalha de robôs, onde a gente vai contar com mais de 1.000 participantes. Que top. RSM Robótica. No Instagram, @RSM Robótica. Fantástico. É Muito a única equipe do Brasil que tem a chancela do Japão. Olha que interessante. bacana. E legal porque nós estamos falando deles numa competição ali de robôs, mas ao mesmo tempo você utiliza esse pessoal, até já fizemos negócios Sim, juntos, né? como uma solução. Como uma solução de automação de Que máquinas, né? fantástico. Exatamente. Muito bacana. O empresário que precisar de uma modernização na sua fábrica, na sua indústria, que você sinta a necessidade de uma robótica,
pode me procurar que a gente tem a solução. É isso aí. Porque Conseguimos utilizar todo esse know-how do teu pessoal, né? Sim, exatamente. Desse time. Para criar soluções. Para criar soluções inovadoras, trazer tecnologia para o processo, como aquele que a gente falou essa semana, né? A gente conversou de um processo que ele era um processo artesanal, né? De uma forma bem simples, né? Ali ele é um aquecimento e corte. E o pessoal vai estruturar um projeto para automatizar aquela linha. Que excelente. Então você consegue trazer tecnologia para dentro dos clientes também. Isso, então tem a RSM Robótica e tem a Global Espada, que é a parte de tecnologia, que inclusive é... Obrigado, pessoal da Global Espada, que cuida da minha landing page, que está comigo no projeto de afiliados, que eu estou lançando aí, que futuramente, se Deus quiser, terei a minha própria plataforma de Open Banking. Então, estamos aí vendo a viabilidade de criar uma API própria. Então, tem bastante novidade aí. Isso mesmo. E aproveitando, fala e mostra as medalhas. Gente, ele trouxe umas medalhas. A gente acabou nem comentando disso, né? O Carlos, além de tudo isso que ele já falou para nós, ele também é comendador. Exato. E é legal ele explicar para nós um pouco mais o que é o comendador, como ele conquistou esse título e mostrar essa medalha para vocês. Olha que legal. Muito bacana. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Fantástico, gente. Muito bacana. Bom, aqui tem a comenda nacional. Foi a primeira comenda que eu recebi. E aqui vem a comenda internacional. Então, hoje eu sou reconhecido comendador internacional pela Heráldica do Brasil, reconhecido pelo governo federal, através do Ministério da Educação e Cultura. Então, como que eu consegui essas medalhas? Basicamente pela minha vida profissional, que foi através dos projetos sociais que eu fiz na Prefeitura de Ferraz, no momento que eu estava lá. Eu fiz a cozinha terapêutica, onde pessoas com leve deficiência mental tiravam além de uma terapia ao cozinhar, ele podia vender na comunidade. E eu sempre usava partes do alimento que normalmente não se usa, o talo, a folha. Então eu fiz um acordo com a Feira Livre, o qual eles me forneciam, não que estava ruim, mas aquilo que não se comercializava. Perfeito. E disponibilizava lá para a nossa UBS de saúde mental, onde a gente tinha esse projeto. Também fui presidente da Fundação Abrinq, na época que eu tive na gestão lá na prefeitura, na comissão Prefeito Amigo da Criança. Fui em alguns eventos representando o prefeito de Ferraz de Vasconcelos na época, em toda essa parte da criança e adolescente. E era muito bacana que essa comissão Prefeito Amigo da Criança, você executava algumas funções que estavam ali do programa, e se o governo conquistasse o selo, o prefeito poderia usar esse selo na campanha futura. Olha que bacana. Então era muito interessante isso também. E teve a farmácia popular também, que foi a primeira farmácia popular do Alto Tietê, que a gente trouxe para Ferraz de Vasconcelos, junto com a Valéria Genovese, que eu adoro, assim, uma das melhores gestoras que eu tive. Então, assim, bem dura, mas aprendi bastante com ela. Então, assim, foi bem bacana. E também devido ao meu encarreiramento no mercado empresarial, dentro do Santander, lançamento de produtos. Então, na verdade, é um título que eu recebi, é uma honraria que eu recebi por toda essa prestação de serviços à sociedade e ao mercado. Então, a gente acaba recebendo esse título, que é uma honraria. Então, eu tenho um certificado na minha casa. E é um título qual a gente cria uma reciprocidade maior com governos, com a polícia. Você tem algumas facilidades em aeroportos. Você tem uma reciprocidade a qual o empresário não tem. Que legal. É um reconhecimento. É um reconhecimento, é um mérito. Todo aquele teu trabalho prestado. Exato. Que legal do trabalho isso, social, né? efetuado. Nossa, fantástico. Parabéns. Obrigado. É bem bacana mesmo. Eu falo que a gente podia ficar aqui o várias tempo passa horas. muito rápido, Exatamente. Né? Voltarei quantas vezes vocês quiserem. Que bom. E uma pergunta que a gente faz muito, né, Carlos? Porque se você pudesse dar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, com toda a experiência que você tem, o que te ajudou dentro dessa sua carreira, desse seu desempenho, qual mensagem você daria para as pessoas? Qual é a diferenciação? Bom, a mensagem que eu posso deixar, que eu levo para mim, assim, para a vida, principal é resiliência. Perfeito. É acreditar em você e estudar. Nunca ninguém vai tirar o que está aqui dentro de você. Pode ser que às vezes o mercado demore a te enxergar. Às vezes o mercado demora ou você encontrar aquilo que realmente
te faça sentido. Só que se você tem um sonho, se você acredita naquilo que você está fazendo, continua. Continua que vai dar certo, não desista. Então, hoje em dia, as pessoas querem ganhar dinheiro antes de trabalhar. Não tem muito isso, não existe isso. As posição mágica que o pessoal quer. Então, né? assim, é estudar, Perfeito. acreditar e resiliência. E falar os nãos para a mente. É brigar com a mente. Perfeito. Essa combinação é fatal. É fatal. E, na verdade, assim, ocupar a cabeça com coisas boas. Fantástico. Ocupe a cabeça com aquilo que vai te agregar algum valor. Uhum. Quantas pessoas hoje são mal-humoradas, talvez, por só estar vendo notícias trágicas na TV? É verdade. Exatamente. Poxa, vai ler um livro. É verdade. Vai ler uma série feliz. É verdade. Eu acho que o servir, para mim, nunca se tornou tão importante, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas cada vez mais ficaram mais preocupadas em si, todo mundo querendo olhar só para o seu umbigo. Uhum. Legal. Né? Porque uma vez que você serviu, você será servido. Exato. Perfeito. Uma Exato. forma ótima de encerrar esse programa, né, Márcia? Fantástico. O Carlos trouxe, assim, de uma forma como você comentou, de uma forma muito simples toda essa Isso explicação, porque esse assunto, quando a gente começa a falar de um assunto bancário, um assunto financeiro, é um assunto difícil, algo que a gente não estuda na escola, né? A gente não aprende sobre isso. Sim, a menos que a gente se exatamente. especializar no A tema. gente aprende a gastar o dinheiro. Exato. Exatamente. Então é um tema assim bastante complexo e que você consegue trazer com uma facilidade, meu. Claro. Então foi muito legal mesmo poder te receber, Eu ouvir que todas agradeço. essas suas orientações, que com certeza o pessoal que está assistindo vai aproveitar bastante. Você trouxe muito ensinamento legal e pra gente é um grande prazer, cara, Eu que poder agradeço. Legal, ter muito você bacana. aqui com a gente, trazendo toda essa bagagem, meu. Exatamente. Eu que agradeço. Para mim é um prazer, porque se um jovem assistir esse podcast, eu conseguir plantar uma sementinha na cabeça dele de que o estudar e trabalhar é a melhor solução, para Exato. mim já fez todo sentido. Exato. E é por isso que eu acho que eu tô nesse mundo. É para poder servir, poder fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Maravilha. Exatamente. Muito bom, né? Nessa era de mídia social, né, que a gente está Sim. falando que acha que as coisas são num piscar de olhos, né? Olha só Perfeito. que exemplo. Exatamente. Terminamos de uma forma bem Aproveitando, legal. vou falar meu arroba. Sim, Isso, por boa. favor. Isso aí. CT Open Finance é a nova versão do Open Bank. Hoje o Banco Central está passando por uma melhora no sistema. Então o Open Bank vai se tornar Open Finance. Eu já seguindo o caminho, já atualizei para CT Open Finance, que seria Castro Toledo Open Finance no Instagram. E na web é castrotoledo.com.br. Maravilha. Como eu sempre brinco no Beni, que eu faço parte Isso também. mesmo. Pensou em banco, pensou em mim. Esse banco sou eu. Boa. Parabéns, Muito Carlos. bom. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por Obrigado. vocês assistirem, nos acompanharem. Aproveito para deixar o YouTube para vocês assistirem, né, no Isso canal mesmo. do YouTube, O Líder Antifrágil. Isso mesmo. Sigam a gente, coloca lá uma notificação para você receber quando a gente lança um vídeo novo. Comente. Se tiver alguma dúvida dessa área de gestão financeira, coloque nos comentários que a gente leva a tua mensagem até o Carlos. Legal? Foi um prazer Muito mais bom. esse episódio. Valeu, Vini. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado. gente. Até mais.